satisfação enorme com a colaboração do Valdete em questão da palavra. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui trazendo inicialmente um abraço fraterno da nossa Sociedade Espírita Amparo Sofredores, a todos os irmãos dessa casa. O tema que o nosso irmão André Luiz nos solicitou não poderia ter sido melhor, porque nós estamos justamente no mês de abril, que é o mês da doutrina espírita. É o mês em que surgiu a doutrina espírita no século XIX. Então nós vamos trabalhar hoje de maneira sintética, ninguém tem a pretensão de esgotar o assunto, sobre a codificação da doutrina espírita. Nós achamos por bem, antes, fazer uma resenha dos dados biográficos do nosso codificador, para que os irmãos que não estão afeiçoados a esse tema possam entender que o espírito encarregado da codificação da doutrina, que nós conhecemos por Allan Kardec, apelido, era um espírito de grande elevação espiritual e que foi escolhido no plano espiritual diretamente por Jesus. Então, nós vamos iniciar de maneira didática dizendo que o Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu no dia 3 de outubro na cidade de Lyon, na França, 1804, século XIX. Ele era filho de um juiz e de uma professora. E era de uma família, vamos dizer assim, não digo rica, mas uma família muito bem, no sentido financeiro, bem colocado financeiramente. Desde pequeno, o menino começou a revelar, e o pai observava, uma grande inteligência, uma facilidade para aprender as coisas, assim como uma criança muito bondosa. E o pai e a mãe, observando o comportamento do menino, esperaram ele terminar os primeiros anos na cidade de Lyon, que não era a capital já era Paris, e na cidade de Lyon só tinha, vamos dizer, equivalente para nós seria o primeiro grau, vamos dizer hoje, não sei se ainda se chama assim, primeiro grau. E quando ele terminou, com notas excelentes nos seus primeiros anos de estudo, os pais resolveram então, ele tinha 12 anos, resolveram enviá-lo para o Instituto Pestalozzi, que era um instituto muito famoso que havia na Suíça, no outro país. Era dirigido pelo professor Pestalozzi, que todos nós conhecemos, é só pegar a enciclopédia, foi um grande educador, o criador da primeira escola profissionalizante no mundo. Então, esse instituto era um instituto próprio, vamos dizer, apropriado para já um adolescente com aquele grau de inteligência e com aquela vontade de aprender, além da bondade de seu coração. Então, quando ele completou 12 anos, os pais enviaram o menino para a Suíça, para o Instituto Híbrido, onde era diretor então o Pestalozzi. E chegando lá, o Pestalozzi, eu estou falando baixo que a minha garganta não está muito evangelizada hoje, tá? E chegando lá, mas estão ouvindo? Ou estão dormindo? Vocês estão. E chegando lá, o professor Pestalozzi começou a observar que, além de diretor, ele era professor também. Começou a observar aquele menino e logo viu ali uma criança especial, no sentido elevado, uma criança com uma capacidade acima da média. O menino era de uma bondade tão grande que, na hora do recreio, em vez de ele brincar, ele explicava a matéria para aqueles coleguinhas que tinham dificuldade, porque ele tinha uma imensa facilidade de aprender. E assim ele se aclimatou junto ao professor Pestalozzi,
e começou a desenvolver por ele o sentimento de filho. Certa ocasião, eu não posso deixar de fazer menção na biografia do Hippolyte, certa ocasião o professor Hippolyte precisou fazer uma viagem pela Europa, porque ele, como professor famoso, ele proferia palestras educacionais em vários países. Ele era, como eu disse, né, o criador da primeira escola profissionalizante do mundo. Então, ele precisava ficar uns 2 meses fora do seu instituto. Mas aí nasceu uma dúvida. Ele era o diretor. Quem ficaria no lugar do diretor enquanto ele viajaria durante 2 meses proferindo palestra? Aí fizeram reunião, né, com os professores, etc. E, para nossa surpresa, hoje sabemos que quem ficou no lugar do diretor não foi nenhum professor. Foi nada mais, nada menos que o menino Rivail, que contava 14 anos, já estava 2 anos lá com o professor Pestalozzi. Então, ele substituiu o diretor na direção da escola. Pestalozzi fez as suas palestras, viagem. 2 meses depois, quando Pestalozzi retorna, ele quis escolher a opinião dos professores como o menino se saiu na direção do instituto. E, para surpresa dele, o menino se saiu muito bem, excepcionalmente bem. Todos os professores elogiaram a capacidade, o conhecimento, a responsabilidade. Parecia um homenzinho, um homem que havia diminuído de tamanho. Tal a envergadura de caráter desse espírito. O tempo passou e, quando ele tinha 20 e poucos anos, o pessoal já estava muito velho, ele precisou então fechar o instituto. Ele não tinha mais condições. O Rivail já estava formado, doutor pelas ciências e letras. Ele já lecionava matérias como química, física, biologia, fisiologia, biologia, astronomia. Eram as 8 matérias que constam lá no currículo dele. E também dominava vários idiomas, mais de 10 idiomas, dentre os quais latim, grego, línguas mortas, né? Holandês, inglês, alemão, francês, espanhol e outras. Mas ele dominava mesmo, era o inglês e o alemão. Então ele já estava formado, com conhecimento sólido, já era um professor, lecionando várias matérias e dominando várias línguas. Então, o professor Pestalozzi resolveu então fechar. Mas antes de retornar ao seu país, a França, ele conheceu uma professora, Amélie Gabrielle, dele, com quem ele se casou, uma professora também como ele, se não me falha a memória, uns 14 anos mais velho do que ele. Então, ele casou-se com a que ele chamou até o final da vida Doce Gabi, era o filho dela, Gabi. Então, eles retornaram para a França. Mas quando ele retorna para a França, já casado, ele não retorna para a cidade de Lyon, onde ele tinha nascido, no interior. Ele retorna para Paris, a capital. E ele se surpreendeu com a quantidade de crianças que tinha na rua, sem estar na escola, meninos de rua, vamos dizer assim, sem colégio, sem alimentação regular, sem nada. Então, o que ele faz? Ele resolve fundar na casa dele, ele compra uma casa, resolve fundar uma escola nos mesmos moldes do seu professor Pestalozzi, para crianças pobres. Era regime de semi-internato, hoje se chama. A criança ia de manhã, tomava café, ganhava uniforme, material escolar, tudo, almoçava e só ia à noitinha para casa já jantado. Então essa escola funcionou durante anos. E nós sabemos que, evidentemente, como hoje, naquela época, uma escola nessas condições também tem despesa, tudo é despesa. Então, onde é que ele tirava o dinheiro para sustentar? Porque não adianta a gente criar uma obra para os outros sustentarem, né? Então, ele, à noite, ele fazia, naquele tempo chamava-se guarda-livros, a contabilidade de empresas, fazia escrita contábil. E também fazia a tradução dos grandes filósofos da humanidade para o alemão, para a língua alemã. Porque todos sabem que fazer tradução é um ofício, se cobra por folha, inclusive hoje, né? Então,
fazendo traduções de obras famosas, contratavam ele, e fazendo escrita contábeis para as empresas comerciais, é que ele oferia o dinheiro para poder sustentar aquelas crianças que não tinham, tinha que receber tudo, alimentação, uniforme e material escolar. Mas essa escola funcionou lá durante anos a fio. Bem, eu quero só fazer menção, tá, que o professor Rivail, dado a sua bagagem de conhecimento, ele foi convidado a participar de várias sociedades sábias. Seria tipo fosse a nossa Academia Brasileira de Direito. Por quê? Porque só pertencia àquela sociedade sábia aquelas pessoas que tinham um conhecimento enciclopédico, conhecimento amplo. E ele foi convidado para pertencer a várias academias. Ele escreveu vários livros didáticos, nós temos a relação aqui, mas não vamos dominar, dentre os quais a gramática francesa de língua clássica e manuais de exame da Sorbonne é uma universidade, e outras obras. As obras que ele escreveu, as obras didáticas que ele escreveu, foram adotadas nos principais colégios da França. Ora, como ele nasceu em 1804, né, em 1854, já aos 50 anos agora, já um homem maduro, ele era conhecido em toda a França como respeitado professor Rivail, chamavam pelo último nome. Como aqui no Brasil a gente chama, né, o Rivail. Acontece que aos 50 anos, foi justamente na época em que ele seria chamado para a missão que ele foi designado por Jesus aqui na Terra. Que missão seria essa? Vamos recapitular. No início da década de 50, começaram a aparecer na França e em outros países um fenômeno que passou a ser denominado como fenômeno das mesas girantes ou mesas dançantes. Isto é, nos salões, nas casas, residências, começaram a surgir esse fenômeno. As pessoas sentavam em torno de uma mesa, colocavam a mão sobre a mesa, se concentravam ali e a mesa começava a se mexer. Uns botavam o alfabeto no chão e aí começaram a fazer perguntas para a mesa, e a mesa, através de pancadas nas letras, começaram a responder, depois mudaram o método, enfim. Era a diversão, a maioria utilizava isso como uma diversão, né? As moças perguntavam quando é que iam casar, quando iam casar, aquelas coisas, faziam perguntas frívolas, a maioria, somente nos salões, né? Aqui no Brasil, reinado Dom Pedro, aqui também teve fenômeno das mesas girantes, que é o tempo do Império, mas aquela brincadeira, vamos dizer entre aspas, teria que chamar a atenção dos homens sábios, aquela aparente brincadeira. Por isso, certo dia, quando o professor Rivail, respeitado professor Rivail, aos 50 anos, dirigia-se para a sua residência, ele encontrou o senhor Fortier, um professor amigo dele, que ele não via há muito tempo. E o professor Fortier perguntou para ele se ele tinha conhecimento das mesas girantes, das mesas dançantes que estavam acontecendo nas casas e nos salões. Evidentemente, que inclusive saiu no jornal, conhecimento ele tinha. Mas o professor Fortier disse para ele: olha, Rivail, acontece que as mesas estão respondendo perguntas. Mesa respondendo perguntas. Evidente que um homem de saber, um homem de ciência, viu aquilo quase como uma piada, né? Mas o Fortier insistiu. Você precisa assistir essas reuniões para ver como as mesas respondem perguntas. E aí, ele disse: olha, eu só acreditarei se me provarem que mesa tem cérebro para pensar e meios para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Fora disso aí, para mim, é uma fábula, como se essa é uma piada que está me contando. Imagina uma ciência acreditar nisso, né? Mas, posteriormente, ele encontra novamente o senhor Fortier, e o senhor Fortier insiste que ele vá, porque há pessoas que faziam essas reuniões com as mesas girantes de maneira séria. Eram poucos, mas existia. Entre os quais o famoso casal Plano-Maison, um casal de professores. Então, o senhor Fortier convida o Rivail para ir a essa casa.
insiste muito. E numa terça-feira à noite, na Rua Grande Batalheri, até hoje existe, lá no 1015, essa casa está tombada, e ele assiste a primeira reunião das mesas diretas. Mas ele não fica em torno ele fica assim na reserva, como diz, né? Só assistindo ali de camarote. Ele assiste várias reuniões, e ali as pessoas, o casal recebeu muito bem, o casal de professores e tal, e ele viu que as perguntas eram perguntas de ciência, perguntas de vários ramos do conhecimento humano. Mas ele não disse nada, ele assistiu 2 reuniões, aí quando chegou na terceira reunião, a Madame Pleine Maison, a mulher sempre foi curiosa, isso é histórico, né? Mais curiosa que o homem, ela queria saber o que era muito importante a opinião dele, o que ele pensava daquilo tudo ali. E ele respondeu: de momento ainda é cedo, mas eu vislumbro algo de muito sério a ser estudado por trás desse fenômeno. Então, a partir dali, ele começa a frequentar outras casas onde faziam reuniões de maneira séria e começa então a dedicar-se ao estudo do fenômeno das mesas diretas. Como ele dominava várias línguas, veja a pessoa preparada, o que ele fazia? Ele mandava perguntas para as mesas, entre aspas, para vários países. Ele tinha correspondentes em vários países. O que ele queria ver? Se a resposta eram as mesmas, pessoas que não se conheciam. Um na França, outro lá na Inglaterra, outro não sei aonde. Então, pessoas que não se conheciam, médiums que não se conheciam entre si, se a resposta era a mesma. Isso chama-se critério da universalidade dos ensinos. Tá? E aí ele começou a receber aquelas questões, aquelas respostas, e começou a analisar à luz da lógica, da razão e do método científico, era o homem de ciência. Tudo eles examinavam, eram montanhas de mensagens que chegavam, imagina sem computador para te fazer organizar em pastas e tal, mas ele se atirou no trabalho dedicadamente, parava noites e noites, examinando cada vírgula, cada coisa que ele não entendia, ele retornava novamente para vários países, aquelas questões, e assim ele passou ano e ano estudando, examinando, aplicando o método científico. E um dia ele recebeu um senhor 50 cadernos manuscritos com mensagem vindo do plano espiritual. Então ele começa a também examinar esses cadernos. Examinar esses cadernos, analisando, complementando e passando pelo crivo rigoroso da lógica e da razão e do método científico da universalidade dos ensinos, que ele dizia: é melhor rejeitar uma verdade que aceitar uma mentira. Em termos de ciência é isso aí. Tá? Então ele resolveu, depois de estar tudo comprovado, editar a primeira obra, reunir e editar a primeira obra que ele chamou o Livro dos Espíritos. E ele publicou o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Então o Livro dos Espíritos marca o quê? O surgimento da doutrina espírita na Terra. Antes do Livro dos Espíritos não tem doutrina espírita, só tem fenômeno mediúnico. A partir do Livro dos Espíritos nós temos então a doutrina espírita na Terra. Posteriormente ele reúne mais ensinamentos e publica outras 4 obras, que são sucessivamente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, que formou esse conjunto de 5, chama Pentateuco, né? Penta, né? O Brasil foi Penta é 5, né? Pentateuco kardeciano. Tá? Então, essas obras ele colocou no alto, não o seu nome, Hippolyte Léonard Rivail, porque não era dele. A doutrina veio do mundo espiritual, ele botou Allan Kardec, para não confundir com as suas obras, as obras didáticas que ele tinha recebido. Então, esse conjunto de ensinamentos, ele criou esse neologismo. Não existia a palavra espiritismo na época, só existia espiritualismo. Então ele chamou de espiritismo ou doutrina espírita, que é a mesma coisa. Então nós só temos doutrina espírita a partir do dia 18 de abril de 1857. Tá? A doutrina espírita veio como promessa de Jesus há 2000 anos atrás, que mandaria um consolador. E esse consolador veio sob a coordenação
do Hippolyte Leon Denisard Rivail, que nós chamamos carinhosamente por Allan Kardec. Não vou contar de onde surgiu o apelido dele, porque senão vai longe, aparece. Nós temos uma linha aqui de raciocínio. Bem, então, mas era necessário, não só agora que as obras estavam publicadas, mas precisava um teto, né, um lugar físico para estudar a doutrina nascente, porque é sempre temporal, tinha que ter um lugar. Então ele fundou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira sociedade espírita do mundo, tá? Em 1º de abril de 1859. Então, ali as pessoas se reuniam para estudar. Mas também faltava mais uma coisa, porque na realidade eram 4 missões: a codificação da doutrina, a fundação da sociedade, faltava um periódico. Porque a gente sabe que ao longo da história da humanidade, há pessoas que estão acostumadas, gostam de não ler livro, mas ler periódico, ler revista. Então, ele escrevia determinados opúsculos e botava nas bancas, né, de revista. Depois, com o tempo, ele reuniu esses opúsculos e formou 12 volumes da Revista Espírita, que hoje nós temos no Brasil, já traduzida para o português. Então, a Revista Espírita traz todo o movimento da codificação e várias mensagens que ele não colocou nas obras, está na Revista Espírita. Mas também era necessário divulgar a doutrina nascente. Então, ele empreendeu viagens onde ele levou a doutrina nascente. A primeira cidade que ele visitou foi a cidadezinha de Lyon, onde ele tinha nascido. E ele se encantou com um centro espírita muito modesto, fundado por um agricultor, um homem rude. Licença. Um homem com as mãos calejadas. Então, ele vai visitar esse centro espírita lá. E a emoção toma conta daquele homem simples que veio com a sua esposa e vê que vai adentrando ali o codificador da doutrina espírita. Os 2 presidentes se abraçam, porque ele era o presidente da Sociedade Espírita de Paris e o outro era o presidente do Centro Espírita lá na cidade de Lyon. A emoção toma conta. Ele passa o dia todo ali orientando aquelas pessoas, almoça aquele casal, uma refeição modesta, claro, mas ali permanece. E vai depois a outros países divulgar a doutrina espírita. A missão de Allan Kardec, então, principal era a codificação da doutrina. Mas, como dissemos, revista, 12 volumes, a Fundação da Sociedade Espírita a Cidade Parisiense de Estudos Espíritas e as viagens divulgando a doutrina. Agora, vamos fazer um resumo. Toda doutrina contém princípios, tá? Nós chamamos postulados, sobre os quais ela se assenta. A doutrina espírita tem vários princípios, vários postulados, mas os principais são os que eu vou dizer agora. Número 1, existência de Deus. Mas todos eles... Sim, por ser religião, toda religião aceita Deus. A doutrina não ia ser diferente. Agora, a maneira como apresenta Deus, cada um tem a sua interpretação. A maneira como apresenta, como entende a divindade. Mas a existência de Deus. E é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos Espíritos, que é Deus? Quem não? Porque quem é pessoa? Que é Deus ou o que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Arrola uma série de atributos e diz que as provas da existência de Deus basicamente está no axioma, não é efeito sem causa. Assim como eu vejo um quadro, eu não estou vendo que o artista pintou, mas eu sei que o quadro não se concebeu sozinho, o universo não se concebeu sozinho, ele tem uma causa, um Criador, e o Criador é Deus. Seja o nome que deu, o nome é rótulo, se é Deus, se é Allah, se é Jeová, não importa. É essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Segundo postulado do princípio da doutrina, imortalidade e sobrevivência da alma. Isto é, nós somos formados de corpo, perispírito e espírito. Eu gosto muito da figura, embora não seja muito exata, da laranja, né? A casca seria o nosso corpo físico. Aquilo, perisperma, a pelanca, que a gente chama pelanca,
seria, a casca seria o nosso corpo físico, a pelanca seria, perisperma seria o nosso perispírito, que é o corpo do espírito. E o fruto propriamente dito, que a gente gosta de comer, é o espírito. Então, nós somos, quando estamos encarnados, nós somos trinos, nós temos corpo, perispírito e espírito. O espírito é o ser pensante, o espírito é imortal, o corpo é transitório. Nós estamos aqui no corpo físico transitoriamente, questão de evolução, mas o nosso fim não é na materialidade, o nosso fim é como espíritos imortais. Chegarmos nessa caminhada da evolução até onde chegou Jesus. Um dia chegaremos lá. Ele é o nosso modelo, é o modelo que Deus enviou, é o Espírito que Deus enviou para servir de modelo e guia para nós. Então, imortalidade e sobrevivência. Nós, quando desencarnamos, entregamos, devolvemos o corpo físico à natureza e o espírito sobrevive com o seu corpo, que é o perispírito, e mergulha no mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Não existe espírito sem perispírito. Todo espírito tem perispírito, é o corpo do espírito. Quanto mais elevado é o espírito, mais refinado é o perispírito. A gente acha que não tem, mas tem perispírito. Deus, imortalidade e sobrevivência da alma. Terceiro, reencarnação. O espiritismo é reencarnacionista. O que é reencarnar? É a volta do espírito à carne, a volta do espírito em um novo corpo para mais uma etapa no seu processo de evolução. Todos passaremos pela fieira, todos os humanos passaremos pela fieira das encarnações até chegarmos à perfeição espiritual. É impossível nós galgarmos um grau elevado se estivéssemos numa encarnação. Mesmo que durasse 100 anos, isso aí é um segundo perante a eternidade. Então, a lei da reencarnação. Também temos a lei de causa e efeito. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. É a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós colhemos aquilo que plantamos, traduzindo uma linguagem de agricultor, né? Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, nós como seres racionais, nós temos a responsabilidade dos nossos atos. Um animal, um cachorro que chuta alguém, morde alguém, ele não vai responder por ele, não tem racionalidade, então não tem responsabilidade. Mas nós, por termos racionalidade, nós temos a liberdade de livre-arbítrio, mas temos a responsabilidade pelos nossos atos. Outro princípio, comunicabilidade dos espíritos. Nós sabemos que o espiritismo é a ciência que estuda a natureza e também a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, nós estamos aqui no mundo material, mergulhados no corpo físico, mas nós não estamos de todo dissociados da nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nem poderia, tem que ter uma janela. E essa janela, vamos dizer assim, é a mediunidade. Mediunidade é um estudo muito bonito que precisa ser aprofundado nos grupos de estudo espírita, porque são N variedades que Kardec faz uma classificação imensa ali no livro dos médiuns, mas ele nos dá o conceito lato de mediunidade. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Logo, todos somos mais ou menos médium. É que, de ordinários, a gente usa essa palavra médium para aqueles em cujo fenômeno se apresenta de maneira ostensiva, né? A gente usa dizer é médium, aquele que vê, que fala, que escreve, sob a influência dos espíritos. Mas médium, no sentido amplo, todos nós somos. Todos nós temos, de alguma forma, somos influenciados pelos espíritos encarnados. Agora, nós atrairemos, aí já é outra lei, a lei da sintonia, né? De acordo com o nível dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Nós é que elegemos nossas companhias, quer encarnadas, quer desencarnadas. Um outro postulado é a pluralidade dos mundos habitados. Aliás, Jesus já disse: na casa de meu pai há muitas moradas. O Espiritismo aceita, prega
a existência de vida em outros planetas. É evidente que não são vida orgânica como a nossa, mas a casa de Deus, que é o universo, está cheia, repleta de mundos que servem para as diversas migrações encarnatórias dos espíritos. Então, essas casas planetárias, esses mundos, tá, são mundos que são verdadeiras escolas. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos sendo alçados para mundos mais elevados. Assim como uma criança começa no maternal e vai indo até a faculdade. Ela não passa direto do maternal para a faculdade. Não se pode subir uma escada sem passar pelos degraus, a gente não pode fazer. Então, Deus, na sua infinita bondade, espalhou pelo universo escolas de aprendizado para nós. Encerrado aqui na Terra, como Bezerra de Menezes, por exemplo, que não precisa mais reencarnar aqui na Terra, foi convidado para reencarnar no planeta mais elevado, mas por amor a nós preferiu ficar por aqui nos atendendo, né? A gente seguidamente, né, chama por ele e tal. Eu mesmo já fui atendida pelo nosso querido Bezerra sem merecer, mas por misericórdia, dito pelo nosso Chico Xavier, quando lá estive, estava muito mal. Então, assim, o Bezerra preferiu ficar em torno da nossa casa planetária para nos ajudar, todos nós, nas nossas dificuldades. Um espírito grande já poderia, com o grau de evolução que ele tem, já poderia estar em casas planetárias mais elevadas. E também temos mais um princípio, lei da evolução, lei do progresso. Tudo progride na natureza. Aos nossos olhos parece que está tudo parado, mas tudo progride. Quer no campo físico, orgânico, quer no campo espiritual. Tudo progride na natureza. E, como nominando aqui apenas esse, não quer dizer que não tenha outros postulados, os principais, vivência evangélica. O Espiritismo é Jesus de volta. Logo, um dos seus princípios justamente é a vivência do Evangelho. Por isso que a terceira obra da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata do quê? Os ensinamentos de Jesus explicados explicados de acordo com os ensinamentos dos Espíritos superiores, que coordenaram, que participaram da codificação da doutrina. É preciso que se diga que a doutrina espírita teve dois coordenadores. Na Terra, quem coordenou foi o educador Hippolyte Leon Denis Rivail, Allan Kardec. E no mundo espiritual, um conjunto de espíritos também cuidaram da codificação, da chegada da doutrina espírita na Terra. Esse conjunto de espíritos, aos quais pertenceu Agostinho, né, filósofo Agostinho, Platão, Emmanuel, esse benfeitor do Chico, tem mensagem aqui no Evangelho de Emmanuel, participou da codificação. Esse conjunto de espíritos era coordenado por um maior, que era Jesus. Esse conjunto nós chamamos de Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade não é um espírito só, é um conjunto de espíritos que, comandados por Jesus, coordenou o movimento da codificação no mundo espiritual, tendo como codificador encarnado o nosso querido Allan Kardec. Eu já vou me dirigir para o final, tá? Nós que deu um desespero, nosso coordenador aqui, né? Essa fala demais, semana, não dá para convidar, ela fala demais. Bem, eu só quero encerrar, relembrar aos irmãos que nós atualmente estamos passando, o planeta Terra, por uma fase de transição planetária. Já tive a oportunidade de abordar isso aqui. Por isso que a gente vê tanta mazela, tanto moral, né? Doença de tudo que é tipo, tanto no campo físico, câncer de tudo que é tipo, psicopatias de tudo que é tipo, tá? Vícios morais de tudo que é tipo de crime, roubo, estupro, corrupção, não sei mais o que. Então, a gente fica meio aturdido de ver tanta coisa, parece que está solto. Nada está solto. Tudo está sob a coordenação do nosso mestre, nosso governador espiritual, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas até um ponto nós vamos. Vai chegar no momento em que nós receberemos a devida correção, aqueles que estiverem contra a lei, e receberão mais que isso, a oportunidade de se educarem, às vezes em casas planetárias condizentes com a sua evolução. Isso é retomar o caminho do bem. Todos somos fadados à evolução.
cedo ou tarde nós teremos que evoluir. Então, evoluir é uma lei. Uns vão mais ligeiro, outros, que nem uma corrida, né? Arranca os carros, vão mais, depende de quem aproveita melhor. Mas todos temos que evoluir. Evoluir é um determinismo que existe, é isso, é evoluir. Todos teremos que evoluir. Então, cada encarnação para nós deve representar um degrau, se nós bem aproveitarmos os conhecimentos. Se nós espíritas temos derramado sobre a terra esses ensinamentos maravilhosos. Aquilo que Jesus não pôde explicar na época, não que não sabia, 2000 anos atrás, mas porque a humanidade não tinha condições de intelecto morais para entender, hoje a humanidade tem. Então, essa verdadeira pedra preciosa, esse diamante divino, que é a doutrina, deve cair na nossa mente, no nosso coração e nos transformar. Porque a maior obra que nós podemos fazer, o espírita pode fazer, segundo o nosso querido Emmanuel, é a sua própria reforma íntima. Né? Se cada um se reformar, o mundo como um todo, a humanidade como um todo, estará reformada, estará mais elevada. Então vamos, meus irmãos, procurar estudar esses ensinamentos maravilhosos da doutrina, que é o Evangelho de Jesus que retorna, e praticá-los, fazendo esforço, procurando vencer aqueles nossos inimigos que nos impedem de viver o Evangelho, que é o egoísmo. Esse trio é bravo, né? Egoísmo, a vaidade e o orgulho. Esse trio, essa erva daninha, é que nós temos que retirar do nosso canteiro interior, para que possa florescer as virtudes do amor, da bondade, da caridade, do perdão, da paciência e outras. Quero só relembrar que em 1861, quando Kardec tinha lançado já o Livro dos Espíritos, o bispo de Barcelona, na Espanha, o pessoal pedia as obras, Kardec mandava as obras para aqueles que pediam os países. E o bispo, então, mandou incendiar 300 obras espíritas em praça pública. O bispo de Barcelona, Espanha. Mas o que o bispo não esperava é que tudo aquilo que é proibido despertou muito mais o interesse em conhecer a doutrina. Mais tarde, esse bispo se manifesta em espírito na sociedade espírita, na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense dos Espíritas, num estado lamentável. Ele sentia como se estivesse queimando seu próprio corpo, arrependidíssimo de ter. Ali ele compreendeu que a doutrina era uma luz que caía sobre a terra e que ele não poderia ter feito aqui. O nosso codificador, então, aos 65 anos, retorna à pátria espiritual. Foi numa manhã gris do dia 31 de março de 1869, com 65 anos, ele sente uma dor no peito e tomba. A empregada, aos gritos, a Madame Allan Kardec estava na Feira Livre, aos gritos da empregada, sobe Alexandre Delany, pai de filósofo do Espiritismo, Gabriel Delany, abaixa-se, eram muito amigos Alexandre Delany e o professor Allan Kardec, abaixa-se e aplica-lhe magnetismo, passe, ela chamava magnetismo, mas era passe. Mas era tarde demais. O pássaro de luz havia arrebentado as suas algemas. Retornava então, naquela manhã gris em Paris, o nosso querido professor Hippolyte Leon-Denisard Rivard. De acordo com os protocolos da época, providenciados os funerais, e um dia depois se vê um cortejo seguindo pelas ruas de Paris. Os comerciantes, quando souberam de quem se tratava, fecharam as suas lojas, em respeito ao professor. À frente ia o vice-presidente da sociedade e a Madame Allan Kardec. Atrás iam os trabalhadores da casa e mais adiante atrás, bem atrás, ia o povo. Chegado no cemitério de Montmartre, inicialmente seus despojos foram colocados no cemitério de Montmartre, mais tarde transferido para o cemitério de Père Lachaise, onde estão os restos de Beethoven e outros famosos. E, de acordo com o protocolo da época, alguém fala o vice-presidente, não diz umas palavras,
alguém fala em nome da viúva e, por fim, toma a palavra Camille Flammarion, o maior físico, astrônomo da época, jovem com 31 anos. O discurso é emocionante de Camille Flammarion, porque ele diz, na época, todos sabemos, já eram conhecidos os raios infravermelhos e os raios ultravioletos. Assim como os raios infravermelhos e ultravioletos não podemos vislumbrar uma parte do seu discurso, não podemos ver, nós sabemos que tu, mestre, estás aqui, embora não podemos ver. As pessoas choram suavemente e dispersada a multidão. À noite é feita uma reunião na cidade espírita, na cidade parisiense dos espíritas. E eis quem retorna, trazido por Antônio de Padre e outros. Depois de contar quem havia recebido o mundo espiritual, ele pede, ali está M. Laurent, o vice-presidente, zelai pelo bem e pela verdade. Ele estava preocupado com os destinos da doutrina na cidade. Por isso, meus irmãos, cada um de nós devemos nos preocupar em vivenciar, estudar a doutrina e vivenciar. E aqueles que estão na missão de divulgá-la de maneira correta, divulgá-la de maneira cristalina, como ela veio do plano espiritual. Para encerrar, eu quero relembrar aqui um poema que foi musicalizado pela Juventude Espírita da década de 50, eu não era nascida, né? Espero, que intitulado Doutrina Espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam irmãos dos céus a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Muita paz a todos e muito obrigada.